Fala, minha gente das redes sociais do canal Carloto Júnior TV. Como diz meu amigo Charles Guerreiro, Palmeiras desossa LDU, goleia 4-0 e está na final da Libertadores da América. E olha que final, ó, aqui atrás, Flamengo e Palmeiras, dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. É isso aí, decisão brasileira mais uma vez. E na Copa Cidade Grande de Futebol de Bairro tivemos 2 jogos realizados na abertura da segunda rodada. Teremos mais 3 jogos amanhã, no sábado, e 2 no domingo. Estes e outros assuntos você confere no Papo Esportivo desta sexta-feira, 31 de outubro de 2025. Terminou o mês de outubro. Mas antes de falar sobre esses assuntos, eu quero fazer aquele pedido mais que especial a você. Dá joinha no nosso vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal, é fácil, é gratuito, você não paga nada, basta clicar na palavra inscrever-se, você já vai estar fazendo parte aqui do canal. Quanto mais gente inscrita, mais fortalecido fica o canal, e eu conto aí com esse seu singelo apoio. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal Carloto Júnior TV. Combinado? Muito bem, minha gente. A Copa Cidade Grande de Futebol de Bairros de Imperatriz deu largada na segunda rodada da competição. Foram 2 jogos ontem, quinta-feira à noite, lá no Estádio Municipal Frei Epifânio. No jogo primeiro, né? O empate entre Jardim São Francisco e Caema, 1-1. No jogo de fundo, a vitória da equipe da Nova Conquista sobre o Parque Alvorada 1 pelo placar de 1-0. Amanhã, sábado, teremos mais 3 jogos, tá? 15h45, Açaí e Vila Redenção, lá no Açaizal, aliás, Açaizal e Vila Redenção, lá no Açaizal. 16 horas, Bebedouro, JV e Bacuri, lá no CT Walter Lira 1, no Campo 1. E às 17 horas, Mercadinho e Parque Alvorada 2. Esse jogo acontece no Estádio Municipal Frei Epifânio. E no domingo, 2 jogos. Começando às 9h30 da manhã, teremos Camaçari e Boca da Mata. Esse jogo acontece lá no Camaçari. E às 16 horas, teremos Itamaguará e Vilinha, jogo lá no DNR. Para saber mais sobre a Copa Cidade Grande de Futebol de Bairro de Imperatriz, acesse aí o blog carlotojunior.com.br. Tem tudo lá sobre esses 2 jogos e também sobre o restante da rodada. carlotojunior.com.br. Beleza? Olha, mas o assunto que predomina o Brasil nesta sexta-feira não poderia ser diferente. Está aqui, ó, atrás. Flamengo e Palmeiras, mais uma vez, vão decidir a Libertadores da América. Verdade. O Flamengo eliminou o Racing, né? Venceu 1-0 o primeiro jogo e empatou o segundo, lá na Argentina. E o Palmeiras, que tinha perdido por 3-0 lá em Quito, para a LDU, 3-0, ontem fez um feito inédito. Goleou a LDU por 4-0. Nunca tinha acontecido na história da Libertadores da América uma equipe reverter um placar como este nas semifinais. Tá? Aliás, ninguém tinha conseguido reverter o placar de 3-0 nas semifinais da Libertadores. O Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras, foi a primeira equipe a conquistar este feito. É inédito, portanto. E mais, o Palmeiras não tinha conseguido vencer por mais de 3 gols de diferença numa semifinal. Mesmo se classificando, né, para a final de Libertadores, ganhou 2 ultimamente, tem 3 igual ao Flamengo, mas não tinha conseguido vencer o jogo de volta na semifinal. Empatou, se classificou, porque tinha vencido o jogo lá fora, ou tinha vencido por um placar maior e perdeu por um menor, mas foi a primeira vez que o Palmeiras venceu, e ainda mais um placar tão elástico como foi esse diante da LDU, do técnico lá, é brasileiro, né? Thiago, o que mesmo lá, rapaz? O nome dele é Thiago, não vou lembrar aqui o sobrenome. Até o final eu lembro que dele foi técnico do Atlético Paranaense, né? E tal, e até um bom técnico, mas, poxa, 3-0, meu amigo.
Olha, Flamengo e Palmeiras revivem a final de 2021. Já fizeram essa final, 2021. O Palmeiras foi campeão. O Palmeiras treinado pelo Abel Ferreira, que ontem completou 5 anos, e o Flamengo treinado pelo Renato Gaúcho, né? O time do Palmeiras venceu por 2-1 na prorrogação, naquela falha do Andréas Pereira, que o Davis terminou fazendo o gol que deu o título ao time paulista. E, coincidentemente, o Andréas Pereira, que falhou na decisão de 2021, agora está do outro lado, veste a camisa do Palmeiras e vai fazer a final com o Flamengo. Olha como o futebol tem as suas histórias interessantes, né? Como será o comportamento do Andréas Pereira nessa final do dia 29 de novembro, lá em Lima, no Peru, agora do outro lado, vestindo a camisa alviverde. Mas falando antes do jogo de ontem, né? O clima foi todo preparado para que o Palmeiras conquistasse esse feito, desde da comissão técnica, né, do próprio Abel Ferreira, que citou, né, que no Aliança Parque tinha 90 minutos para buscar o placar, e realmente conseguiu até mais. O pessoal falava em 3-0 para levar para os pênaltis. O Palmeiras fez 2-0 no primeiro tempo e 2-0 no segundo, 4-0, portanto. O time da LDU no primeiro tempo abdicou de jogar, ficou só se defendendo. Tanto é que o goleiro Carlos Miguel do Palmeiras não fez sequer uma defesa nos 45 minutos iniciais. O segundo tempo foi que o time saiu um pouquinho mais. Só que o Alan, que foi escalado como ala direita, o Palmeiras jogou no 3-4-3, né? Na frente teve o Flaco Lopes, o Tigrinho, o Roque, o Roque o quê? Roque Júnior? Não, é outro nome lá. E teve o Sousa, 3 atacantes. E conseguiu os 4 gols, fez 2-0. O primeiro gol foi feito pelo Sousa, o segundo pelo Bruno Fux, e os 2 últimos pelo Rafael Veiga, que entrou no segundo tempo. O último, inclusive, de pênalti, né? O 4º gol. Que, olha, cá entre nós, eu achei um pênalti meio mandrake, né? Belíssima jogada do Ala, que saiu driblando todo mundo pela direita, 3 marcadores, passou. Mas, se olhar bem direitinho o lance, eu acho que ele cavou o pênalti, né? No último lance se jogou, mas tá nem aí o torcedor do Palmeiras. O importante é que o árbitro marcou o pênalti e o Rafael Veiga foi lá e fez 4-0 para o Palmeiras. Então, um resultado maiúsculo, um feito inédito, está de parabéns os palmeirenses e o time do Palmeiras, e chega com muita moral para a final. Muita moral mesmo, né? Muita moral. Diferente, se for analisar assim a classificação das duas equipes, a classificação do Palmeiras dá um impacto positivo muito maior para a decisão. Agora, claro que nós temos aí um mês para a decisão. Muitas coisas podem mudar. O Flamengo não vai contar com Gonzalo Plata, que foi expulso. Mesmo o Flamengo vai tentar recorrer, mas não adianta, né? Dificilmente. Já conseguiu isso lá atrás. Gonzalo Plata foi expulso erradamente, equivocadamente, no erro da arbitragem. A Conmebol reconheceu e anulou o cartão. Ele pôde jogar, mas eu não acho que a Conmebol vai fazer isso para a final agora, não. Acho que o Gonzalo Plata está fora. E o Flamengo sonha com a possibilidade de ter o Pedro, que está com problema no braço, né? Tem uma lesão no braço, mas existe muito otimismo lá na Gávea de que o Pedro possa estar pronto para esse jogo contra o Palmeiras, que seria um grande reforço para a equipe rubro-negra. O Palmeiras é esse time aí, né? Acho que não tem muito. O Everton, não sei se consegue voltar, mas o Carlos Miguel está muito bem. O Everton é o goleiro, o Carlos Miguel está muito bem. E o Lucas Evangelista também só volta em 2026. O Andréas Pereira entrou ali e tomou de conta do meio campo. Então, tem tudo para ser uma grande final, essa entre Flamengo e Palmeiras. Agora, como são 2 times brasileiros e existe um problema político lá em Lima, no Peru, inclusive antes mesmo de definir os finalistas, já existia um movimento para que a final pudesse ser em outro lugar. Belém do Pará, inclusive, se manifestou interessado em trazer essa final. Agora, meu amigo, a coisa vai aumentar mais ainda. Inclusive, o próprio presidente da CBF, Chadite, já disse que se os clubes quiserem, né, os clubes brasileiros, e houver também, o interesse da Conmebol, a CBF não tem problema nenhum em trazer a final
aqui para o Brasil. Só não sei onde vai ser essa final. Brasília, aí tem que, né? Vão ter que decidir as duas equipes, porque não tem nem porque esse negócio, não pode ser no Nordeste, porque o Flamengo tem mais torcedor, até porque é 50% lá no estádio, vai ser dividido. Então, não tem esse problema, né? Se for no Norte, aqui em Belém, por exemplo, por mais que tenha a torcida do Flamengo, mas vai ser o estádio dividido 50% para cada equipe. Então, vai ter 50% de palmeirense, 50% de flamenguista. O importante é que, se trouxer para cá, para os clubes brasileiros, talvez seja melhor, né? Vai dar um tchan diferente. Mas se for lá em Lima também, eu tenho certeza que os torcedores do Flamengo e do Palmeiras vão do mesmo jeito, vão lotar lá o estádio em Lima e fazer uma grande festa. Hoje, se eu tivesse que apontar um favorito hoje para conquistar o título, seria o time do Palmeiras, né, pelo momento, pela classificação, que foi espetacular, né? Realmente uma coisa assim inédita, todo mundo sabe, e o Palmeiras está de parabéns. Mas como tem muito o que acontecer, inclusive as duas equipes estão brigando aí pelo brasileiro cabeça a cabeça, o Palmeiras tem um ponto de vantagem sobre o Flamengo, e as duas equipes jogam neste fim de semana e brigam aí pelo título do brasileiro também. Se as outras equipes não acordarem, olha, outro detalhe, né? De 2019 para cá só deu brasileiro campeão, tá? 2019 Flamengo, 2020, 2021 Palmeiras, 2022 Flamengo, 2023 Botafogo, ou foi Fluminense, e 2024 Botafogo. E agora 2025 novamente outro brasileiro. Então, o futebol sul-americano, Argentina, Uruguai, Chile, esses outros países precisam acordar, porque, né, depois que chegou o VAR, a Argentina era muito favorecido, os brasileiros estão tomando de conta da Libertadores, e em 2025 teremos mais uma equipe brasileira campeã da Libertadores da América. E outro detalhe, né? Vai ser o quarto título, né? O maior vencedor da Libertadores. Palmeiras tem 3, Flamengo tem 3. Quem vencer passa a ser o maior vencedor de Libertadores da América no Brasil. Então, meu amigo, vai ser uma final de, né, arrancar o pelo, de ter coração forte, adrenalina lá em cima, e quem for para essa final vai estar de parabéns, porque tem tudo para ser um grande jogo. Eu só espero que Flamengo e Palmeiras realmente se preocupem só em jogar bola, que a arbitragem também seja, né, imparcial, 100%, que não interfira no resultado do jogo, para que a gente possa ter um grande jogo das duas melhores equipes do futebol sul-americano. Beleza? Então, parabéns mais uma vez aí aos palmeirenses. E agora é Flamengo e Palmeiras na final, dia 29 de novembro, a princípio em Lima, no Peru. Finalzinho aqui do programa, pedido especial para que você dê joinha, compartilhe com os amigos, se inscreve aqui no canal. Tá? Quanto mais gente inscrita, mais fortalecido fica o canal. Conta aí com esse seu apoio, é o único pedido que a gente faz. E não esquece de ativar o sininho de notificação também. Agora, se você gosta aqui do nosso trabalho e quer ajudar a manter o canal no ar, você pode doar qualquer valor pelo Pix que está aparecendo aqui no rodapé. 999-8144-1540. Qualquer valor é bem-vindo. A gente agradece antecipadamente. Beleza? Ótima sexta-feira a todos, um bom fim de semana. A gente se encontra pelos caminhos do futebol. Um abraço.